Olá, bom dia. Já estamos outra vez noutra sala. Mas pronto. Agora já conseguem ouvir bem? Acho que a FCCN já acalmou. Sim. Já Bom está dia, Maripel. tudo Estamos a ouvir resolvido. bem. Bom dia a todos. E já temos os nossos convidados e o professor António Quintas Mendes também da Universidade Aberta, que vai moderar esta mesa. Só tenho aqui que dar entrada a mais pessoas que estão a chegar. Mas eu queria aproveitar para relembrar que este painel acaba ao 12h30, no entanto nós vamos ter mais 30 minutos apenas tipo de encerramento da conferência, onde vamos falar apenas 3 pessoas rapidamente, apenas é uma despedida. E gostava que pudessem ficar para esse momento, após, não precisam sair desta sala, é nesta sala. E da parte da tarde, como não nos vamos encontrar todos, fica sendo o momento de encerramento. Da parte da tarde, já sabem que são os workshops onde vocês se inscreveram, têm os links e podem aceder através dos links. E vão ser os nossos professores e educadores de projetos que acabam por dinamizar estas atividades. Bem, eu acho que nós não vamos atrasar este painel e dou a palavra ao professor António Quintas Mendes, da Universidade Aberta, que é professor, juntamente com a Lúcia e com a equipa da Universidade Aberta, e a Elizabeth, que fazem parte desta nossa parceria do projeto, que nos ajudaram naquele momento de construção de alguns produtos e como aqueles que vocês viram na apresentação dos resultados anteriores, na mesa anterior. O professor António Quintas trabalha com a professora Lúcia, trabalha com a Elizabeth, e ele tem hoje o papel, né, de nos ajudar também, e esse foi o convite que eu lancei às pessoas do projeto, que estivessem envolvidas também em algum dos momentos da conferência, e ele vai estar aqui na moderação da mesa da professora Roselma França e da professora Rosalia Romero Tena, da Universidade de Sevilha. A professora Roselma, da Universidade de Pernambuco do Brasil. Estamos com algumas diferenças horárias entre estas duas pessoas, dois continentes também, e eu dou as boas-vindas aos dois professores. Olá, Rosalia, olá, Roselma. O painel vai ser dividido entre português e espanhol, mas vamos estar cá também para ajudar na tradução. E dou a palavra então ao professor António Quintas Mendes, que vai fazer a apresentação das pessoas e das comunicações. Muito obrigada. Muito bom dia a todos e a todas, bem-vindos a mais este momento deste encontro. Teremos agora a mesa redonda Formação Docente nas áreas de pensamento computacional, programação e robótica. Teremos duas comunicações, uma da professora Rosalia Romero Tena e outra da professora Roselma Soares de França. Sensivelmente vamos ter 25 minutos para cada comunicação, havendo depois um espaço para questões e debate. Iniciaremos então com a comunicação da professora Rosalia Romero Tena, intitulada A Formação Inicial do Professorado de Educação Infantil em Competências Digitais. A professora Rosalia é professora catedrática da Universidade de Sevilha, na Faculdade de Ciências da Educação e no Departamento de Didática e Organização Educativa, e tem um vastíssimo currículo, quer como orientadora de investigações, teses de doutoramento, mestrado, avaliadora em revistas e dezenas de publicações na área das tecnologias. Portanto, estamos com uma grande expectativa em ouvi-la. Professora Rosalia, a palavra é sua neste momento. Bueno, en primer lugar es para mí un placer el participar en la primera conferencia internacional de tecnología y aprendizaje en la programación de robótica en la educación básica. Voy a intentar hablar lo más despacio posible porque igual que a mí me cuesta entenderos, me imagino que si hablo despacito me entenderéis o podré transmitir mejor bueno, pues lo que os quiero exponer. Dar las gracias al comité organizador por haberme invitado y mandar un saludo especialmente al profesor Osorio y a Maribel, porque nos conocemos desde hace más de 8 años, entre otras cosas porque
estamos unidos por la pasión que sentimos por las tecnologías en la infancia. Bueno, yo como profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación desde hace más de 25 años, me gustaría, bueno, lo que voy a contar es el trayecto en la formación inicial del profesorado de educación infantil, el profesorado encargado de la enseñanza obligatoria de 2 a 6 años, cómo es la formación en tecnología en estos profesorados, lo que es la formación inicial, cómo formamos al futuro profesor en tecnología. Como veréis, bueno, y como voy a contaros, ahora mismo nos encontramos en un momento vital para nosotros, puesto que tenemos encima de la mesa recién salido el boletín oficial del Ministerio de Educación, ahora en febrero, las enseñanzas mínimas de educación infantil y también un borrador que está a debate de cómo mejorar la profesión docente. Son dos documentos que ahora mismo tenemos que debatir y bueno, pues en los foros principales que son en los congresos internacionales y bueno, en las facultades con las comisiones de los planes de estudio se está debatiendo ahora mismo esos cambios en donde ya está incluida la competencia digital en la formación del profesorado infantil, cosa que hasta ahora no era obligatorio, como os voy a contar. Voy a compartir la pantalla y empiezo. No, a ver por qué no está, ¿vale? No está dejando la presentación. ¿Tengo el acceso como moderadora para poder? Sí. Es que no está cambiando la diapositiva. Está a mostrar o último, colocar no primeiro. A ver. Sí. Ahora. Bueno, en primer lugar, he intentado sintetizar con este mapa conceptual todo lo que, digamos, de alguna manera quiero transmitir. En primer lugar, que nosotros, o bueno, yo desde hace mucho tiempo como coordinadora del grado de infantil de la enseñanza de las tecnologías, siempre he intentado que la formación del profesorado se haga teniendo en cuenta unos antecedentes, los que señalo ahí, la percepción que tiene el profesorado de infantil, el que está en las aulas de infantil, y el uso que hacen de las tecnologías en las aulas. Esa predisposición para mí es muy importante para tenerla como punto de partida para luego la formación de mis futuros profesores. Partiendo de eso y teniendo en cuenta de eso, pues hasta ahora tenemos unos planes de formación que, como he dicho, están ahora mismo en proceso de cambio. Como veis ahí he señalado que existe una desigualdad. Esa desigualdad no solamente es a nivel nacional, sino incluso dentro de la propia comunidad autónoma hay facultades de educación que no imparten la asignatura de tecnología en la educación infantil y otras pues la tienen de forma optativa. Y otro referente muy importante que es el marco europeo de competencias digitales docentes que está ahora mismo pues encima de la mesa en el Estado, que además nosotros tenemos una investigación sobre eso, cuáles son las competencias digitales que tienen los docentes en función del marco europeo que tenemos como referente. Y abajo os he puesto el Real Decreto, que eso es lo que se ha publicado ahora en febrero sobre la educación infantil y la reforma sobre cómo mejorar la profesión docente en el Estado español. Entonces ahora mismo os voy a estar hablando del pasado, es decir, de lo que tengo hasta ahora, pero que el futuro va a cambiar y espero que sea un futuro prometedor. La primera idea que resalté era lo importante que son la importancia que tiene la percepción que tiene el profesorado. Es decir, muchos estudios, o se han realizado muchos estudios, y todos ellos de alguna manera hablan de múltiples factores que influyen en por qué el profesorado de infantil usa o no las tecnologías.
pero del resultado final, o como resumen de todos esos estudios, al final todos ellos hablan de factores psicológicos, es decir, la percepción que tiene el profesorado, en este caso de educación infantil, sobre el uso de las tecnologías, es el que de alguna manera va a influir en usarlo o no, o integrarlo o no en las aulas de infantil. Entonces, como resumen, está directamente relacionado con las intenciones y con las capacidades que tiene el profesorado para integrarlas. Si no se siente capacitado, no lo va a integrar en las aulas. Y si la percepción de utilidad de la tecnología no la tienen interiorizada, tampoco la van a usar en las aulas. Entonces, estos antecedentes yo siempre he querido tenerlo presente para luego trasladar ese cambio o ese posible cambio, trabajarlo desde mis aulas de la formación inicial. Entonces, seguimos viendo cómo las percepciones y las creencias son las que van a hacer que el profesorado que está en activo utilice o no las tecnologías en general. Entonces, a menos que nosotros consigamos que perciban esas tecnologías como valiosas, pues no lo van a incorporar porque no le encuentran, no saben usarlas y no le encuentran productividad. Si no los perciben como útiles esas tecnologías, pues existe una alta probabilidad de que realmente no las adapten y no las integren en sus aulas. Entonces tenemos ahí que trabajar, es muy importante trabajar esa percepción, esa autopercepción. Hemos visto que una percepción positiva que tiene un maestro sobre las tecnologías, que le ve los beneficios, influye directamente en el uso de esas tecnologías. Partiendo, por tanto, de todo eso y viendo la realidad de estudios que hemos hecho de cuál es el uso que se hace de las tecnologías en las aulas de infantil, hemos visto o hemos comprobado a lo largo de los años que un alto porcentaje del profesorado no utiliza ninguna tecnología en las aulas de 2 a 6 años. Y no es porque no tengan, siempre se le echaba la culpa a no tener tecnologías para usarlas en el aula. Eso actualmente no es cierto, porque tienen disponibilidad de tecnologías para usarlas. Es la falta, su percepción en cuanto a que no tienen competencias digitales y a su percepción de que no son útiles, lo que hace que no se usen las tecnologías en las aulas de infantil, no el que no tengan tecnología. Eso hemos visto que no es el factor principal. Hemos comprobado que no son recursos que realmente se utilicen en las aulas de infantil para todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que un 26% del profesorado es el único que lo usa una vez o varias veces a la semana, el resto no los usa. Entonces, ¿por qué? Porque ellos creen, la mayoría cree que realmente, bueno, sí son unas tecnologías de apoyo, pero realmente no son herramientas que ellos consideren para el aprendizaje en infantil. Y hay una minoría que cree que sí, que pueden potenciar la innovación, pero que la innovación ellos la pueden hacer a través de otras herramientas, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, todo lo que el profesorado en la práctica hace gira alrededor de esas percepciones y de esas creencias. Entonces, a raíz de todos los estudios que hemos hecho, yo siempre he pensado, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar esas percepciones a mis alumnos, es decir, tengo que trabajar desde la facultad el que ellos lo perciban como las tecnologías como algo útil, como algo que ellos pueden utilizar como una herramienta más de aprendizaje. Además, con las últimas investigaciones que también he estado intentando también traer, que es, vamos a ver cómo, para darle una explicación, incluso argumentando más el uso de esas tecnologías en las aulas de infantil, vamos a ver si nuestros niños de estas edades, de 2 a 6 años, ya usan la tecnología como algo invisible para ellos, si las traen en los hogares, si están constantemente usando tecnología en sus casas, con sus padres, tienen experiencias de usos digitales. Como cuando llegan a la escuela y en las aulas de infantil no tienen tecnología, sí, para ellos son una herramienta más. Es verdad que son con fines de ocio y recreativo, pero bueno, ahí ya está la escuela o los centros educativos para darle
el valor de aprendizaje para enseñar y para aprender. Entonces, con esas premisas, tanto trabajando la percepción como justificando que es que tú no puedes de buenas a primeras eliminar una herramienta que los niños usan en sus hogares, eliminarla de las aulas de infantil. ¿Cómo podemos arreglar o subsanar esos antecedentes que he expuesto antes? Pues la única manera es cambiando o intentando trabajar tanto esas percepciones como esa necesidad de que esa herramienta esté integrada en las aulas de infantil, en la formación inicial y, por supuesto, en la formación permanente. Pero yo no me dedico a la formación permanente. Entonces, sí que es verdad que mis alumnos son alumnos nativos digitales, pero eso no significa que ellos tengan competencias digitales docentes, es decir, para integrar las tecnologías en todo lo que es la competencia de enseñanza-aprendizaje que el marco europeo señala como la más importante, que luego tiene varias sus competencias o varias áreas competenciales. ¿Y cómo trabajar esa formación inicial? Pues desde la parte teórica, porque todo aprendizaje tiene que tener una base teórica y una aplicación práctica, que es un poquito lo que hasta ahora he ido trabajando con el alumnado de la Universidad de Sevilla, porque la asignatura de tecnología es obligatoria, troncal y obligatoria. Y ahí he señalado de los centros educativos maduros y de conocimiento. Eso significa que cuando mis alumnos van a las prácticas en los centros educativos, yo no quiero cualquier centro, yo quiero centros que integren las tecnologías para que ellos puedan aprovechar esos aprendizajes en la práctica. Si mis alumnos están aprendiendo tecnología en la facultad y luego van a un centro en donde el profesorado o el profesor tutor de prácticas que tiene en el centro no utiliza la tecnología, mi alumno no puede transferir ese conocimiento que yo le he intentado inculcar en la facultad. Por eso es importante que tengamos centros maduros y con conocimiento, es decir, que usen las tecnologías. Fijaros, he querido marcar porque para mí es muy importante la desigualdad que existe en España en cuanto a la necesidad de una formación obligatoria en tecnología en el grado de infantil. De las 17 comunidades autónomas que somos, tan solo 8 de ellas tienen el 100% de sus universidades imparten la asignatura de tecnología obligatoria. Los demás no la imparten obligatoria. Luego está habiendo una desigualdad en el profesorado de infantil en el Estado español diferente, porque hay alumnos, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, que salen con una formación tecnológica. En la Universidad de Málaga, por ejemplo, que es de mi misma comunidad autónoma, ni siquiera imparten la asignatura, como veis ahí, ni Cádiz ni Málaga, que son provincias de la comunidad autónoma andaluza, no imparten la asignatura de tecnología. O sea, sale un alumnado de educación infantil sin ningún conocimiento tecnológico, quiero decir, con competencias digitales docentes, con tecnología, nativos digitales o conocimientos digitales tendrán, pero para integrarla en las aulas de infantil no la tienen. Entonces, de ahí que, por ejemplo, ese documento que está ahora encima de la mesa de mejorar las propuestas docentes, yo tenga muy claro que la Universidad de Sevilla va a llevar como propuesta el que nosotros seguimos manteniendo esta asignatura como troncal y obligatoria, como está puesto ahí con la flechita verde, ¿no? Somos de toda Andalucía los únicos que tenemos la asignatura de tecnologías de la información y de la comunicación para educación infantil como obligatoria y troncal. Es decir, es importante y si esa asignatura no está superada, el alumno no tiene su grado de infantil. Bueno, para un poco comentaros cómo funcionamos, la asignatura se imparte en el cuarto curso, es decir, en el último curso de su formación. Y bueno, el 60%, tal como está en los estatutos o en los planes de estudio, que fijaros que es desde el año 1998, o sea que son planes de estudio bastante antiguos, por eso estamos ahora mismo en proceso de cambio. La parte teórica era un 60% y la parte práctica un 40%. Yo a lo largo de estos años, como llevo muchos años dando esta asignatura,
por mi cuenta la he cambiado y es al contrario. La parte práctica forma el 60% y la teórica el 40%. Y como he comentado, es muy importante los centros a donde van a hacer sus prácticas, porque es donde ponen a aplicar realmente con alumnos de infantil lo que han aprendido conmigo en la asignatura. Si no, pues se queda todo, bueno, pues de alguna manera en el tintero. Y toda la asignatura se ha pretendido o se está intentando diseñar, como veis ahí, teniendo en cuenta el marco europeo de competencias digitales docentes en estas grandes, digamos, subcompetencias en recursos digitales, es decir, tienen que ser capaces de seleccionar, crear y modificar recursos que hay tanto en la red como en comunidades, como ser capaces de diseñarlo ellos, a la vez que ser capaz de aplicarlo en la enseñanza, ¿vale? O incluso utilizarlos como herramientas de evaluación y de retroalimentación para el alumnado. Y no solamente eso, sino que además iba de alguna manera para empoderar a todo el alumnado. Y ahí entra todo lo que nosotros se está trabajando de la línea de STEAM. Es decir, no solamente trabajar la ciencia, la tecnología con relación al género. Bien, teniendo nosotros como referente el marco europeo, pues de alguna manera los objetivos que pretendemos en la asignatura es que ellos sean capaces de comprender cuál es el papel que realmente juega la tecnología en la sociedad. Y entonces, de alguna manera, cada uno de estos objetivos yo pretendo que cambien su autopercepción y luego lo vamos a ver con evaluaciones que yo hago a lo largo de los cursos. Otro es conocer las posibilidades educativas que tiene, pero que sean capaces de diseñarlo. Es decir, tú puedes saber las posibilidades educativas de una tecnología, pero el problema es que luego, a la hora de incorporarla al aula, tú tienes que ser capaz, como en el quinto, de diseñar secuencias didácticas para poder integrar esa tecnología. Y eso es muy importante, el diseño didáctico. Y una cosa muy importante es el objetivo número 3, que lo que intentamos es cambiar el concepto tradicional que hay de uso de la tecnología, de la información y de la comunicación, a la tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, o para la tecnología para el empoderamiento y la participación, es decir, pasar de TIC a TAC y a TEP, ¿vale? Con estos objetivos y con esta forma de trabajar, lo he hablado a través de las clases teóricas, en donde a los alumnos se les dice cuáles son los principios generales de cada una de las tecnologías. Nosotros partimos incluso de tecnologías tradicionales, como puede ser, pues yo qué sé, las presentaciones colectivas, es decir, las presentaciones de PowerPoint, hasta, bueno, pues trabajar la robótica o la realidad aumentada. ¿Vale? Pero de todos ellos es importante no solamente que conozcan la tecnología, sino que sepan cuáles son los principios didácticos del uso de cada tecnología. Luego, en la parte práctica, ellos a través de esos talleres, pues usan esas tecnologías. ¿Vale? He puesto un par de fotos hechas de la realidad aumentada, bueno, pues del uso del D-Bot o de cualquier robot que tengamos. Y siempre, como pone aquí, intentar hacerlo no sin sentido, sino con un objetivo de aprendizaje. Por eso todo lo que ellos diseñan y las secuencias que utilizan la hacen siempre integrándola en una programación, en una secuencia didáctica, con unos objetivos, con unos contenidos propios de una edad determinada. Si es para 3 años, tú tienes que saber que usas esa tecnología para un niño de 3 años, que no tiene el mismo nivel evolutivo que un niño de 5 o 6 años. Y entonces no me vale que tú sepas utilizar cualquier robot. No, tú usas el robot para conseguir unos objetivos, con unos criterios de evaluación y para desarrollar o que el niño aprenda unos determinados contenidos o conceptos. Entonces, eso es lo más importante. Ese es a lo que yo le doy más valor. Por tanto, siempre yo hago mucho hincapié en estas varias formas de utilizar la tecnología, como fin y como medio. Como fin, es decir, vale, sí, tú tienes que saber qué es la realidad aumentada, conceptos básicos de la realidad aumentada, o de robótica, o del pensamiento computacional, pero luego tú tienes que usar la tecnología como medio, es decir, como un instrumento didáctico para sacarle provecho para el aprendizaje y la enseñanza de los alumnos de infantil.
Entonces se convierte en un instrumento de aprendizaje, no de tecnología pura y dura. Siempre tienen ellos que distinguir entre aprender de la tecnología y aprender con la tecnología. Son conceptos que yo quiero que ellos tengan muy claro, porque muchas veces empiezan a usar herramientas tecnológicas sin tener muy claro la finalidad. Y le pregunto muchas veces, bueno, ¿eso que tú estás usando tecnológicamente lo puedes hacer a través de otro medio? Si lo puedes hacer a través de otro medio, no, la tecnología no la estás aprovechando. Luego, búscame el potencial de la tecnología. Si no, ¿para qué? Aquí es donde, de alguna manera, me gustaría mostraros cómo son los cambios, cómo llegan mis alumnos. Ese es el pretest, la primera gráfica esto es a través de varios años. Yo siempre cuando inicio la clase les pongo, hacen un pretest y luego al terminar la asignatura un posttest. De estos años, como mi pretensión era un poco siempre el pensamiento de cambiar la autopercepción, bueno, pues he estado comprobándolo a lo largo de los años, de unos 4 o 5 años hasta que ha empezado la pandemia, que llevamos 2 años, que esto, lógicamente, al ser la enseñanza de pasar de presencialidad a virtualidad, ha cambiado muchísimo y tengo datos de cómo han bajado los valores de todas estas, digamos, estos aspectos han bajado bastante a consecuencia de la virtualidad, de la pandemia y bueno, luego me hace pensar que es muy importante todo lo que es el trabajo manual que hacemos en las clases con los talleres porque ha bajado la autopercepción de los alumnos. Entonces, bueno, pues del pretest al posttest han mejorado todo lo que es su desarrollo en el pensamiento crítico con respecto a usar o no una tecnología en un momento determinado, a solucionar problemas de aprendizaje de los alumnos con esas tecnologías, a tomar decisiones, decir, pues en este momento la uso y en este otro no, a desarrollar su capacidad creativa y a ser mucho más innovadores. Fijaros que, bueno, esto ha sido digamos, con la estrategia metodológica que os mostré antes. Y casi para no alargarme más, esto que os pongo, que estoy exponiendo aquí, es de alguna manera, digamos, las gráficas anteriores es el hasta aquí y hasta ahora. Estos documentos que están encima de la mesa es el futuro. ¿Por qué? Porque quizás al año que viene o al siguiente el documento que acaba de publicar el Ministerio sobre las enseñanzas de infantil y el documento que tenemos a debate cambien los modelos que tenemos de enseñanza de las tecnologías en el grado de infantil, en el profesorado del grado de infantil. Entonces, bueno, pues digamos, de alguna manera contaros que el Ministerio lo que ya propone aparece de forma explícita que hay que desarrollar la competencia digital en los niños de 0 a 6 años y aparece en una de las asignaturas que concretamente, porque han cambiado los nombres de todas, que se llama Descubrimiento y Exploración del Entorno, en una de sus competencias aparece de forma explícita el desarrollo del pensamiento computacional. Estoy hablando de un documento que ha salido este mes de febrero. Entonces, todavía ni yo misma de las áreas que había antes o de las asignaturas que se daban antes en infantil a las que se van a dar en 2023-24 cuando empiece el proceso de implantación, todavía es que la han reducido a 3, entonces de 5 que había. Entonces todavía no me sé mucho las asignaturas ni las competencias. Pero bueno, que hay cambios sustanciales con relación a lo que a nosotros nos interesa en esta primera conferencia, porque sale de forma explícita trabajar el pensamiento computacional, cosa que antes a nivel legislativo no estaba. Y todo era a nivel de, bueno, pues porque el profesor lo quería hacer en su aula, lo integraba porque a él le gustaba y porque, no, ahora tienes que intentar hacerlo, forma parte de una competencia digital, ¿vale? Entonces, bueno, pues por un lado eso, que para mí bueno, pues me da mucha alegría porque por fin empiezan los políticos a creer en la tecnología y en la importancia de trabajar desde la educación infantil y asentar esas bases que son tan importantes. Y no quiero dejar sin dar una pincelada lo importante que es tener en cuenta en esos planes de estudios futuros para el profesorado, trabajar con modelos relacionados con los modelos TPACK y TPEC. El modelo TPACK es el de tecnología
digamos, hacer modelos de formación relacionando la tecnología, la pedagogía y los contenidos. Y el modelo TPEC, que es el más reciente, pues en el que ya añade también lo que son los espacios, porque un aula de infantil no es lo mismo que un aula de primaria o de secundaria, entonces los espacios también forman parte, es un factor importante a tener en cuenta. Y sin olvidar como referente principal el marco europeo, que es el que de alguna manera nos marca las líneas. Entonces, finalizo un poco, bueno, pues intentando hacer hincapié en esa idea de cambiar las autopercepciones, y yo creo que solamente se cambiarán las percepciones con una adecuada capacitación inicial en la que el estudiante se percibe como mejores en su pensamiento crítico, en su solución de problemas y toma de decisiones, e incrementa su capacidad creativa e innovadora. Entonces, está en nuestras manos, en las facultades de educación, tenemos una responsabilidad muy grande en este sentido, de cara a cambiar esa autopercepción que tienen los docentes en activo con respecto a los futuros docentes, que son los que nosotros formamos. Y sin nada más, ya más adelante, cuando me hagáis las preguntas que necesitéis o las dudas que hayan creado en alguna de las diapositivas que he intentado transmitir, lo que hacemos, por qué lo hacemos y de dónde viene esa idea de trabajar de esa manera. Muchas gracias, professora Rosália. Muito interessante esta comunicação. Teremos depois um espaço de debate e passamos então agora para a intervenção da professora Roselma Soares de França, como já disse anteriormente, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e intitulada Computação no Currículo Escolar, Implicações para a Formação de Professores no Brasil. A professora Roselma tem uma formação em Ciências da Computação, quer ao nível da licenciatura, de mestrado e de doutoramento, e tem trabalhado sobretudo na formação de professores e na produção de métodos e materiais para o ensino da computação na educação. Tem a palavra então, professora Roselma. Bom dia, obrigada, José Antônio, pela recepção, Maribel, Ana, pelo acolhimento e convite para estar aqui nessa conferência. Para mim é sempre uma alegria dialogar sobre essa temática que eu tenho tanto apreço, que é o pensamento computacional e a formação de professores, e também uma honra dividir com a professora Rosália esse momento. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa dar início a essa conversa. Deu certo, né? Bom, então, o título dessa minha fala será Computação no Currículo Escolar, Implicações para a Formação de Professores no Brasil. Como nós temos acompanhado, né, ao longo desse evento, como também em outros dessa natureza, essa temática, pensamento computacional, não é tão nova, né, embora esteja bastante viva, né, nos nossos discursos, nas nossas práticas, nas nossas pesquisas. Mas, se formos olhar um pouco o passado, nós já vamos perceber que o que Papert fazia já dialoga um pouco com o que nós conhecemos como pensamento computacional. Então, por meio da linguagem logo, como também com o artefato físico logo, a criança conseguia fazer a programação desse robozinho ou da tartaruga virtual. E, a partir disso, aprender programação e matemática de forma associada. E essa discussão reacendeu a partir da publicação de um artigo por Janet Wing em 2006. E isso tem tido repercussão nos currículos das escolas, né, de todo mundo. Então, esse mapa faz uma sumarização de como é que a ciência da computação está sendo adotada na educação básica. Então, em verde estão assinalados aqueles países que já fazem essa adoção de forma obrigatória, em azul, de forma eletiva, em amarelo, onde a adoção está sendo variável, e em vermelho, onde estão sendo executados projetos pilotos. Eu queria destacar... Não está a passar os slides, Roselma. Agora foi? Agora sim. Sim. Estamos no mapa inicial. Isso. Pronto. Então, aqui eu estava destacando
como é que a ciência da computação tem sido adotada no currículo da educação básica. Então, em verde, percebam que ela está sendo assinalada os países que já fizeram de forma obrigatória, em azul, de forma eletiva, em amarelo, a adoção tem sido de forma variável, e os projetos pilotos estão assinalados em vermelho. E daí eu destaco o Brasil, tá cinza, onde os autores não identificaram evidências da adoção da ciência da computação no nosso currículo. E, de fato, isso ainda não aconteceu. Como uma política pública nacional. Nós temos vários projetos sendo feitos de formas isoladas, mas tenho algumas novidades que vou compartilhar com vocês posteriormente, que certamente vai mudar a cor aí desse mapa nos próximos anos. E aí, associada a essa temática, naturalmente, também ela vem acompanhada de alguns desafios, tais como as estratégias que poderão ser utilizadas por nós, professores, para promover esse ensino de computação na educação básica, como também quais materiais nós poderemos utilizar nas nossas práticas pedagógicas, e a formação do professor por si só também já é um grande desafio, que já foi também contemplado na fala anterior. É claro que a lista de desafios não se encerra aqui, mas esses 3 é o que eu desejo pautar um pouco nessa conversa. Vamos começar com as estratégias de aprendizagem, as estratégias de ensino. Já tem alguns anos que eu tive a oportunidade de ingressar na pesquisa sobre pensamento computacional na educação básica, e um dos últimos projetos que eu executei foi antes da pandemia, de forma presencial, e daí eu resgatei dessa experiência uma fala de um estudante após a finalização dessa atividade. Ela escreveu o seguinte: a melhor aula de todas, em um coraçãozinho. Além desse registro dessa estudante, houveram outros registros similares, e eu fiquei, como pesquisadora, tentando entender o que estava por trás de uma fala como essa. Então, que estratégias estão por trás dessa atividade que ela executou, que despertou o interesse, de alguma forma a paixão, por aprender mais computação. Esse registro dessa fala foi feito após a interação com esse material didático intitulado Sertão Beat, que é um livro-jogo que eu produzi durante o meu doutorado, que tem a intenção de promover o pensamento computacional nos anos iniciais do ensino fundamental, associando essa área à cultura regional. Então, nós exploramos a narrativa do Nordeste brasileiro, e a partir disso, elementos do folclore, da dança, da arte, literatura, emergiram nessas práticas de pensamento computacional. E o registro dessa fala foi feito especificamente após essa estudante interagir com o desafio intitulado Disputa do Chachado. Esse livro-jogo dispõe de 11 desafios, e esse Disputa do Chachado é um deles. Para quem não conhece o chachado, ele é uma dança que foi originária no sertão de Pernambuco, foi muito utilizada pelos cangaceiros como uma forma de comemoração às vitórias que eles tinham após as suas lutas, Eu não consigo passar o vídeo aqui, simulando um pouco o chachado. Bom, mas nesse desafio, disputa do chachado, como era que se dava a interação do estudante? Eu implementei um projeto no Scratch, na ferramenta de programação visual Scratch, que tinha uma personagem principal, chamada Maria Bonitinha, e tem uns pés aqui. E era exibida uma sequência de passos na tela do computador, e o estudante tinha que reproduzir essa sequência de passos se movendo sobre esse tapete que foi feito com papelão e alumínio. E daí ele está integrado a esse projeto em Scratch utilizando um Franzi Maker, mas poderia ser também com Make Maker. Então, uma sequência de passos simulando o chachado era apresentada nesse projeto Scratch, o estudante observava, memorizava essa sequência e tentava reproduzir essa sequência de passos pisando sobre esse tapete. Então, basicamente, é essa a interação desse desafio. E aí, em termos de computação, quais habilidades a gente está explorando a partir de uma atividade como essa? Analisando o documento intitulado Normas sobre Computação na Educação Básica complementa a BNCC,
que é um documento que vai orientar essas práticas de ensino e computação no nosso país, nós podemos identificar um conjunto de habilidades que dialogam com esse desafio. Um deles, por exemplo, está previsto no 2º ano do ensino fundamental, onde se espera que o estudante crie e simule algoritmos representados em diferentes linguagens. Mas, voltando lá ao nosso questionamento, o que é que está por trás de uma fala como aquela, a melhor aula de todas? O primeiro elemento que eu consigo observar com mais evidência é o contexto. Então, aqui o contexto foi utilizado como âncora para aproximar essa estudante desse novo conhecimento de computação. Então, partimos de um elemento conhecido da nossa região. Mas essa discussão sobre a necessidade de considerarmos o interesse dos estudantes nas nossas práticas não é tão nova assim. Se analisarmos a literatura, como de David Alves, da aprendizagem significativa, Paulo Freire, com os temas geradores, o P de Paixão de Mitchell Henry, da aprendizagem criativa, nós já vamos perceber que eles sugerem que nós consideremos os interesses pessoais dos estudantes nas nossas práticas pedagógicas. Um outro elemento que nós podemos observar nesse desafio é a colaboração. Então, muito embora somente um estudante esteja interagindo por vez, pisando sobre esse tapete e reproduzindo a sequência de passos que foi exibida para ele, o restante da turma não está observando de forma passiva. Muito pelo contrário, estão ali engajados, dando dicas de como o seu par poderia resolver aquele desafio. Então, a gente consegue também perceber aí as zonas de desenvolvimento proximal de Vygotsky se fazendo presente na resolução desse problema. O outro elemento que eu destaco aqui é o corpo. Então, muitas vezes, os desafios sobre pensamento computacional podem ser resolvidos utilizando somente um lápis e um papel, mas nesse caso aqui, o estudante move o corpo durante a resolução desse desafio. E esse movimento acaba dando indícios de como é que ele está entendendo e resolvendo aquele problema sem necessariamente se expressar verbalmente sobre isso. E isso se articula muito bem com o que é chamado de cognição incorporada ou cognição corporificada, né, que considera o elemento, o corpo como elemento-chave para a formação da cognição. Então, nas nossas práticas de pensamento computacional na educação básica, nós podemos fazer uso de artefatos tangíveis, favorecendo, assim, essas diferentes formas de resolver problemas, indo além do lápis e papel. Uma outra característica aqui é que nós exploramos 2 tipos de atividades, a plugada e a desplugada, o mundo físico e o mundo digital. E na literatura, antes disso, e daí eu gosto de sempre trazer esse exemplo, né, porque muita coisa é conhecida como computação plugada ou como computação desplugada. Mas a forma que a gente resolve esses desafios são diferentes. Isso, consequentemente, tem impactos diferentes sobre a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, por exemplo, nesse primeiro desenho que está aqui na tela, o estudante recebe números, como também setas direcionais, e deve segui-las para reproduzir um desenho, que nesse caso, o resultado foi uma maçã. Então, esse é um tipo de atividade desplugada que ele pode resolver se utilizando somente de lápis e papel. Nessa outra imagem, nós também temos uma atividade desplugada, mas que ele vai resolver de outra forma. Ele vai resolver de forma sinestésica, de forma colaborativa, para organizar os números dessa rede de ordenação. Se ele resolve esse problema de maneiras diferentes, isso, sem dúvida, vai ter repercussões diferentes na forma como ele enxerga e se relaciona com esses conceitos de computação. E nós, enquanto professores, devemos ficar atentos a esses aspectos, especialmente se estivermos dedicados aos anos iniciais do ensino fundamental. Então, em suma, né, por trás daquele registro da aluna, a melhor aula de todas, nós temos as seguintes estratégias que foram exploradas. O contexto sociocultural, a colaboração, a corporeidade, como também uma atividade híbrida. Mas é claro que a lista de estratégias que nós podemos explorar nas nossas práticas de pensamento computacional não se encerram nessas. Na literatura já existem
revisões, né, sistemáticas que buscam fazer esse mapeamento. Um estudo publicado em 2018 identificou, por exemplo, que no período de 2014 a 2017, nós tínhamos pelo menos 14 estratégias sendo exploradas nessas práticas de pensamento computacional na escola. E dessas 14, as mais recorrentes foram a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem colaborativa e a aprendizagem baseada em jogos. Mas, dentro dessas 14, foi identificado também um conjunto, né, daquelas que ainda são pouco exploradas, mas que têm um potencial pedagógico muito grande. A exemplo da aprendizagem corporificada, que eu utilizei no Sertão Beat, e o storytelling, ou a contação de história, que novamente pode ser bem pertinente para as nossas crianças pequenas. Bom, agora falando um pouquinho dos materiais didáticos, né? Então, associado com esse interesse sobre ensinar computação na educação básica, tem surgido materiais de diferentes naturezas, diferentes formatos em todo o mundo. Então, as clássicas atividades divulgadas no projeto CS Unplugged, que surgiu na Nova Zelândia, são bem empregadas. Eu, particularmente, tenho bastante apreço por elas. Robótica, né, por meio do Lego, como também através do Arduino. Os brinquedos de programar também têm sido bastante utilizados, especialmente na educação infantil. E esse brinquedo geralmente tem setas direcionais no seu topo e a criança fornece uma sequência de instruções e esse brinquedo percorre um trajeto sobre um tapete. Os ambientes de programação visual, né, também têm sido bastante utilizados, a exemplo do Scratch, o App Inventor e tantos outros. E também tem surgido alguns jogos eletrônicos que também têm um princípio de funcionamento bem parecido, né, no sentido de que ele tem um personagem principal e o estudante deve fornecer uma sequência de instruções para que esse personagem se mova na tela para atingir determinado objetivo. E aqui eu ilustro com o Defuse, o Marco, como também o Whiteboard, mas a lista não para aqui. Além disso, tem surgido materiais em português, livros em português de qualidade, né? Eu coloco aqui como exemplo alguns livros comerciais, o Olá Rubi, né, que é bem interessante e traz uma história de uma garota, a Rubi, e associada a isso um conjunto de atividades que vão explorar, né, os fundamentos da ciência da computação. E listei aqui mais abaixo 3 materiais que foram produzidos aqui no Brasil, que estão disponíveis de forma gratuita, né? O Sertão Beat, o projeto Unisc Inclusão Digital, como também Computação no Ensino Fundamental, né? Que traz também atividades desde a dos anos iniciais do fundamental até para estudantes um pouquinho mais velhos. Bom, mas vamos agora falar um pouquinho da formação de professores, né? Especificamente no contexto nacional, no contexto brasileiro. Eu mostrei aquele mapa, né, que o Brasil estava cinza, né, quando abordei a adoção da ciência da computação na educação básica. A Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento que orienta as escolas na organização de seus projetos, já é um dos documentos que orienta, foi publicada em 2017. A Sociedade Brasileira de Computação fez um esforço para que a computação entrasse naquela versão da base, mas não conseguiu da forma que desejava. Porém, nós tivemos alguns avanços. Então, se fizermos uma busca nessa versão da base para o termo pensamento computacional, vamos ver que ele é referenciado explicitamente na área de matemática, especialmente no ensino fundamental. Já no ensino médio, a computação pode ser trabalhada de uma maneira mais profunda por meio dos itinerários formativos. Esses itinerários formativos vão permitir que o meu estudante no ensino médio, de alguma forma, personalize a sua trajetória de aprendizagem, cursando disciplinas que se relacionem com aquela profissão que ele deseja seguir. Na Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC 2017, a computação está organizada em 3 eixos: pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Então, quando eu falo em ensino de computação na educação básica, eu estou fazendo referência a esses 3 eixos, e não somente ao eixo pensamento computacional, que é bastante disseminado mundo afora. Então, o eixo pensamento computacional vai contemplar os fundamentos da computação que irão ajudar
o meu estudante a identificar, como também a resolver problemas. O eixo cultura digital vai estar mais associado ao uso da tecnologia, de uma forma diversa. E o mundo digital vai permitir que esse estudante tenha uma compreensão sobre o funcionamento da internet, da máquina, dos seus dispositivos de entrada e saída, enfim, é de fato esse conhecimento sobre como os computadores funcionam, né, no nosso mundo. Essa proposta, né, essa organização em 3 eixos também foi feita pela Sociedade Brasileira de Computação, e eu deixei aqui o link das diretrizes que foram propostas pela SBC. Né, e para cada um desses eixos, nós vamos ter um conjunto de competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes. E aí, mais recentemente, né, a novidade que eu queria compartilhar com vocês é que, nesta semana, as normas sobre computação na educação básica foram finalmente aprovadas no Conselho Nacional de Educação. Esse documento esteve em consulta pública no ano passado, recebeu diversas contribuições, passou por uma segunda consulta pública e, na última semana, ela foi defendida e aprovada no Conselho Nacional e deve seguir agora para o Ministério da Educação. E nesse documento vão estar previstas as habilidades desde a educação infantil até o ensino médio, nesses 3 eixos da área da computação. E um dos grandes desafios que nós iremos vivenciar aqui no Brasil, sem dúvida, será a formação de professores para dar suporte à implementação desse documento. Em diálogo com a Base Nacional Comum Curricular de 2017, foi aprovada uma resolução em 2019 tratando da formação inicial de professores, a chamada BNC Formação Inicial. E aí ela já prevê que os professores de todas as áreas, né, tenham disciplinas ao longo da sua formação que possibilitem que ele tenha uma compreensão dos fenômenos digitais, como também do pensamento computacional, né, bem como de suas implicações nos processos de ensino e aprendizagem. Então, isso já está previsto nessa resolução. Esperamos que, né, com a aprovação dessas normas, também os cursos de formação de professores consigam fazer a atualização dos seus currículos, né, para conseguir nos ajudar no processo de implementação desse documento. Mas, para além da formação de professores das diversas áreas de conhecimento, nós também temos aqui no país um curso chamado Licenciatura em Computação, que forma justamente professores para atuar no ensino de computação na educação básica. Essa é uma graduação que já existe desde 1997, e segundo dados do EMEC, nós temos em atividade atualmente 93 cursos. O número não é tão grande, mas existimos ainda, alguns foram extintos, né? E a gente até entende o motivo da extinção, né? Porque parece-me que é um pouco aquele problema, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente começou a formar professores para atuar no ensino de computação, mas não tinha computação no currículo escolar, né? Então é um pouco contraditório, mas felizmente vamos conseguir dar um passo aí no ensino de computação na educação básica e vamos precisar cada vez mais de professores formados por essa licenciatura. Eu sou formada em um curso de licenciatura em computação e tenho a oportunidade também de atuar como professora em um curso de licenciatura em computação. Então, eu trouxe para cá, para esse slide, um resumo, né, de alguns objetivos que são esperados do egresso formado por esse curso. Então, ele tem a intenção de formar professores da área de computação capazes de tratar os conteúdos da ciência da computação necessários para a educação básica e profissional, gerir instituições de ensino e atuar no projeto, no desenvolvimento e na gestão de tecnologias aplicadas à educação. Um outro objetivo é de formar profissionais cientes da importância da introdução e desenvolvimento do pensamento computacional e algorítmico e protagonistas de iniciativas nesse sentido em contextos interdisciplinares. E aí, a partir da nossa atuação aqui no curso de licenciatura em computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nós conseguimos estabelecer algumas parcerias com escolas do município. Uma dessas parcerias conseguiu promover um curso de desenvolvimento de jogos digitais para crianças, né? Foi uma iniciativa bem legal, os estudantes gostaram bastante dessa experiência. Uma outra ação promovida por esse curso foi essa oficina de criação de drone. Então, novamente, nos apoiamos em materiais de baixo custo e os estudantes conseguiram
aprender um pouco de computação e de física a partir da criação desse artefato, né? Programando também placas de um Arduino, foi uma experiência também bem exitosa. Mas nós também não atuamos somente com estudantes da educação básica, né? Também tivemos a oportunidade de atuar com a melhoridade, né? Também favorecendo aí o processo de inclusão digital de pessoas mais velhas. Também, né, nós conseguimos promover um ensino de computação na educação básica a partir da criação de materiais didáticos, tais como esse aplicativo aqui, que buscou identificar inicialmente as dificuldades da aprendizagem de matemática pelos estudantes e olhar para a computação, conseguindo perceber como é que ela poderia dar suporte a essas dificuldades. Então, foram criado esse aplicativo, foi criado também um jogo, né, Despulgado, foi criado um brinquedo, enfim, são várias as possibilidades a partir desse curso. Mas, para que consigamos vivenciar tudo isso, há alguns elementos da formação desse profissional que eu gostaria de destacar aqui. No início da minha fala, né, eu trouxe a questão das estratégias de ensino. Então, se formos olhar para uma grade de um curso, para a matriz curricular do curso de licenciatura em computação, vamos perceber disciplinas como psicologia 1 e 2, né, que vai permitir a esse estudante ter uma visão mais sólida sobre como é que os sujeitos aprendem, como é que eles também podem projetar artefatos que favoreçam esse processo de aprendizagem. Temos disciplina de pensamento computacional, temos disciplina sobre metodologias de ensino de computação e tantas outras. Então, vejam que é um perfil bem diverso que contempla uma sólida formação na área de computação, na área de matemática, na área de tecnologia, como também questões éticas e sociais. Esse curso, como eu mencionei anteriormente, foi criado em 97, né? Porém, nós temos formado poucas pessoas, mas nós temos motivos para formar poucas, né? Se a computação não era uma política pública, então, naturalmente, poucas pessoas se sentem interessadas a continuar em um curso dessa natureza e acabam migrando para as empresas ao invés das escolas. Então, essa tabela resume um pouco da quantidade de ingressantes e concluídos nos últimos anos. Então, por exemplo, em 2019, ingressaram 3.038 estudantes e foram formados 786. Então, com essa política de computação nas nossas escolas, nós vamos precisar cada vez mais reconhecer a importância do professor formado por essa licenciatura, a licenciatura em computação, como também apoiar o seu efetivo ingresso e permanência na carreira docente. Muitas vezes as empresas são muito mais atrativas financeiramente em relação às escolas e é preciso que a gente dê uma atenção maior, né, se quisermos impactar positivamente na nossa educação por meio do ensino de computação. Além disso, outra ação que certamente será necessária será o fortalecimento de programas de formação docente, tais como o PIBID, a residência pedagógica, como também a criação de novos cursos de licenciatura em computação. E aí, para reunir, né, todo esse público, recentemente também foi criada em nosso país a rede da licenciatura em computação, que congrega não somente professores, egressos e estudantes da licenciatura em computação, como também professores de outras áreas que estão interessados no ensino de computação na educação básica. Inclusive, faço o convite a vocês, se desejarem ingressar na nossa rede, esse é o link do formulário para se inscrever. Bom, mas o nosso país é muito grande, né? Então, com a implementação da computação nas nossas escolas, o número de formados de licenciados em computação não será suficiente para atender a todas elas. As últimas estatísticas apontam que nós temos mais de 170 mil escolas. Então, imagina que essa política será implementada nos próximos anos. A gente não irá conseguir atingir a todo o nosso país. Então, naturalmente, a formação continuada de professores de outras áreas vai ser um aspecto extremamente importante para que consigamos dar suporte a essa política nacional. Assim como foi publicada uma resolução de formação inicial em 2019, dialogando com a Base Nacional Comum Curricular de 2017, em 2020 também foi publicada uma resolução sobre a formação continuada de professores, também dialogando com a BNCC. E nessa resolução sobre formação continuada de professores,
há um conjunto de competências, né, que eles devem desenvolver ao longo da sua formação, e uma dessas competências trata justamente do uso e criação de tecnologia. É a 5ª competência geral que eu projetei aqui na tela. Essa resolução também define quais os tipos de cursos e programas, né, que poderão ser ofertados a esses professores. Então, nós temos cursos de atualização, programas de extensão, de aperfeiçoamento, de pós-graduação, mestrado profissional e acadêmico, e assim segue. No contexto do ensino de computação, já há uma ação do MEC, né, que pode se relacionar com esses cursos de atualização. Então, no ambiente AVA-MEC, o Ministério da Educação já dispõe de 3 cursos relacionados ao pensamento computacional que poderão nos ajudar nesse processo de formação de professores de várias áreas de conhecimento. Mas, certamente, essa ação não vai ser suficiente para que nós consigamos implementar a computação no nosso currículo. Muitas outras serão necessárias, especialmente cursos de pós-graduação, cursos de mestrado, e eu estou ansiosa para ver tudo isso. E aí, diante de tantos desafios, né, queria deixar aqui o esperançar, né? Preciso que a gente tenha esperanças, assim como a gente tem desafios aqui no nosso país, certamente vocês também devem vivenciar outros ou parecidos com esse, mas que nunca percamos a esperança, né? Particularmente, eu tenho um apreço pelo ensino de computação na educação básica, acredito que essa ação pode, sim, trazer benefícios para a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, vamos esperançar e abraçar esses desafios. Eu deixo meus contatos aqui e fico à disposição para dialogar com vocês. Muito obrigado, professora Roselma. Vamos então abrir agora aqui um período de debate. Quem quiser pôr alguma questão, ou questões, ou comentários, estamos agora abertos a esse período, ok? Eu se calhar começaria por fazer uma primeira questão à professora Rosalia. Não entendi bem a relação que estabeleceu entre a pandemia e as atitudes mais favoráveis ou menos favoráveis em relação às tecnologias. Não sei se entendeu a minha questão. Está sem som, professor. Maribel, ¿me puedes ayudar a...? Sí, ok. Desculpa, António, volta só... Não. Queria perceber o que... A Rosalia referiu que no período da pandemia não percebi bem se estabeleceu uma relação entre que as atitudes se tornaram mais, as percepções se tornaram mais favoráveis ou mais desfavoráveis com a pandemia. Não entendi bem a relação que ela estabeleceu aí. Rosalía, Antonio está preguntando si durante la pandemia las actitudes de los profesores se volvieron más favorables o menos favorables para... As percepções. Para lá, desculpa, professor. As percepções, ela tinha falado em percepções. ¿Entendiste, Rosalía? Sí. Sobre aquello que habías hablado de la pandemia, en esa parte, sí. Sí, bueno, también eso no lo iba a poner en la presentación, pero como no quería extenderme, pero es verdad y además hemos publicado un artículo en el año pasado, el 2021, relacionado con el mismo sistema que yo antes he puesto el antes y el después de los alumnos en enseñanza presencial, pues con los 2 años que ha sido el primero de pandemia y el segundo prácticamente también de pandemia, casi 2 cursos. Realmente hemos visto que ha habido un descenso considerable. Los datos, si tienes interés, Antonio, te paso el artículo para que... Pero ha habido un cambio sobre todo de cara a que la enseñanza virtual, al ser una asignatura muy práctica, en el momento en el que el alumno no puede poner en práctica la utilización de esa tecnología y construirla, el nivel de autopercepción con respecto a la utilidad descendió, y descendió bastante
de forma considerable. Luego tenemos claro que la asignatura de tecnología aplicadas a la educación infantil no se puede dar de forma virtual, tiene que ser presencial. Sí, lo entiendo, sí. Muchas gracias, sí. Alguém quer pôr... Temos aqui duas pessoas com a mão levantada, o professor Osório e o professor Ricardo Silva, não sei se queres fazer a... Professor Osório, quer colocar a questão? Sim, pode ser. Obrigado. Foram duas partilhas muito interessantes. Eu tenho uma questão, tanto para a Rosalia como para a Roselma, que é a seguinte. Reparei, portanto, se eu percebi bem, implícita ou explicitamente sugerem que haja uma espécie de normativo superior, imagino que ministerial, governamental, estadual, federal, não é? Relativo à introdução destas competências na formação de professores. É assim? Portanto, é mesmo assim? É mesmo importante? Consideram mesmo importante que haja esse normativo? Eu pergunto isso porque eu tendo a pensar que quantos mais normativos, pior. Quantos mais normativos, mais difícil se torna a introdução destas componentes nos currículos. Mas queria tentar perceber se percebi bem, se estou a pensar bem, pronto, gostava de saber a vossa posição sobre isso. António, faço-me explicar, eu não sei se consigo dizer isto em castelhano. A ideia é inteligível ou não? Sim, é inteligível. Não sei se a Rosalia se conseguiu entender. Un poquito, pero no estoy segura si voy a contestar lo que yo he entendido del profesor. Rosalia, I can speak in English, it's easier to think. No, pero más o menos yo sé lo que has querido transmitirme. Sí, el hecho de que nosotros ahora la competencia digital venga impuesta por la institución, por el Ministerio de Educación, si de alguna manera eso va a ser un factor que va a hacer que el profesorado la utilice, eso es lo que... Se é mesmo necessário, se é uma coisa imprescindível. Yo, mi opinión, te digo que sí, porque es necesario para el profesorado muchas veces empujarles a nivel de leyes institucionales para que ellos se sientan que tienen que engancharse a las tecnologías, que tienen que empezar a hacerlo. Es verdad que en las aulas hay mucha diferencia generacional. Entonces, no es lo mismo para profesores de una edad que de otro. Pero por lo menos ya las cosas están escritas, no es de forma voluntaria. Ahora mismo el profesor que lo utiliza en las aulas de infantiles porque ellos quieren hacerlos. Es algo que no está... es como el que hace una innovación educativa, pero no lo tiene por qué hacer. Sin embargo, el hecho de que aparezca ya en los papeles y aparezca en una competencia el desarrollo del pensamiento computacional, ya eso es muy importante, porque de alguna manera tienen que pensar en actividades o en secuencias didácticas donde empiecen a desarrollar el pensamiento computacional en niños de 2 a 6 años. Yo estoy hablando solo de infantil. Okay. Entonces, para mí es un alivio que por fin el Ministerio haya reconocido la importancia de la competencia digital en edades tempranas. Es fundamental. Gracias. Roselma quer dizer alguma coisa sobre esta questão? Eu compartilho um pouco do que a professora Rosalia comentou. Né? Aqui no Brasil, as resoluções que dispõem sobre a formação inicial e continuada de professores dialogam com o currículo de formação dos estudantes. Então, se no currículo de formação dos estudantes já estão previstas essas competências digitais, naturalmente, esses professores necessitarão também desenvolver essas competências para conseguir implementar, né, esse currículo em suas salas de aula.
Além de que, eu também corroboro com esse pensamento, porque o pensamento computacional é uma habilidade que todos devem desenvolver, né? Independente se seja da área de computação ou não, porque ele nos ajuda a melhor resolver os nossos problemas, profissionais como também pessoais. Então, eu acho que sim, a gente precisa de alguma forma normatizar isso para que ele consiga chegar na ponta, né? E foi o que nós passamos recentemente aqui no nosso país. Só faltamos agora implementar. Ok, muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Ricardo Silva, que tinha uma questão para colocar. Bom dia, eu tenho uma pergunta para a professora Rosália. No nosso trabalho que nós estamos a fazer também na formação inicial de professores, nós estamos a reparar que a maior dificuldade que os alunos estão a ter é o porquê de integrar determinada ferramenta no desenho das tarefas ou das atividades ou das sequências didáticas. Essa tomada de decisão, essa intencionalidade tem uma progressão muito lenta. Eu gostava de perguntar se isso também acontece na sua realidade. Maribel, voy a necesitar ayuda. Bueno, Ricardo dice que en la formación que ellos están desarrollando de su trabajo, ellos ven que el aprendizaje, a pesar de que haya sido o que está siendo bien recibido sobre aprendizaje de programación, de robótica y con las tecnologías, después su aplicación tiene un progreso muy lento en las escuelas y en, no sé si también en los jardines de infancia. Não, é na formação de professores. ¿En la formación de profesores só? Sim, para já, nesta etapa. Sim, eles trabalham na formação de professores, e depois a aplicação estás a falar... Sim. Os alunos, as alunas, ao desenharem as sequências didáticas, os seus planos de aula, usam muito a ferramenta, ou seja, o robô, porque sim, não há propriamente uma intencionalidade didática por trás. Começa a surgir, mas é muito lento. É a mesma coisa. Na formação inicial se trabalham os conceitos de programação, de robótica, de tecnologias, pero depois ven que os educadores e os professores, quando vão para suas práticas, não programam suas classes de forma integrada e com a mesma pensamiento de curricular, de tecnología y el currículo. Lo hacen muy afastados o muy retirados de la realidad del currículo. Es nada más por utilizarlo. ¿Eso pasa también en España o es una realidad que ya ha cambiado? Si lo están trabajando curricularmente, si lo planifican para que después se integre, es en ese... Los largos años que llevo investigando la integración de las tecnologías en las aulas, ese es el principal problema que tenemos, que por eso en las facultades de Ciencias de la Educación y sobre todo en mi facultad, que es donde yo, digamos, tengo muy claro lo que quiero que mis alumnos aprendan, para mí lo más importante es que sepan integrarlo. El problema no está en la tecnología, porque las tecnologías, además, yo que llevo casi 25 o 30 años en esta historia, la tecnología ha cambiado muchísimo y va a seguir cambiando más. Luego, yo no les enseño tanto la tecnología o la herramienta en sí, sino esta herramienta, ¿cómo la vas a usar? Venga, ¿qué objetivos persigue? Porque luego pasa que se van a las aulas y no saben. Es decir, vale, saben usar la herramienta, el cacharro, como le digo yo. Digo, pero esto no es cacharrería. Tú tienes que saber que esto sea un robot, o sea, lo que sea, ¿tú esto para qué lo quieres hacer en tu clase? ¿Tú qué estás buscando? Siempre le digo el qué, el por qué y el para qué. En el momento en el que un profesor no tiene claro eso, no utilices tecnología. Entonces, hago mucho hincapié en la formación inicial. ¿Qué es lo que ocurre con la formación permanente? Que es verdad que la formación permanente, como se dedican otras instituciones, pero bueno, el problema sigue estando que tú aprendes, lo mismo que le pasa a mis alumnos, aprendes, tienes unos conocimientos tecnológicos, se los enseñamos en las facultades o se los enseñan en los centros de profesores. Ahora hay que ponerse a usarlo en las aulas y todos, incluso yo también he pasado por esas fases. Todos los docentes pasamos por unas fases
por un desarrollo profesional en cuanto al uso de la tecnología. Entonces hay que dar tiempo y madurez a que... Lo importante es que empiecen a usarlo. Se van, a lo largo de los años van cambiando, vamos pasando por fases, cada vez vas metiendo más la tecnología, implicándola más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero eso es madurez. Luego, eso es cuestión de muchos años. También es cierto que si vemos que se quedan en la superficie, que es usar la tecnología sin sentido o con muy poco sentido curricular, pues tendremos que seguir haciendo más hincapié en que la importancia está no en el medio, sino en la secuencia didáctica en el que se integra ese medio. Ahí es donde hay que hacer mucho, mucho hincapié. Me da igual la tecnología, eso no es lo importante es cómo soy capaz de integrarlo en el aula, de infantil, de primaria, de secundaria, con unos objetivos curriculares claros. ¿Para qué? Para que para el alumno sea entendible y para mí como profesora sea entendible. Si no, se convierte en un uso puntual de la tecnología. Y entonces no le sacamos partido. Nos quedamos en lo superficial. Y ahí es donde hay que trabajar mucho y mucho, mucho y mucho. Muchas gracias. Entendido, Ricardo. Obrigado. Ok. Gracias, Rosalía. Aquí De nada. del mismo pensamiento. ¿Puedo hacer una pequeña intervención sobre un aspecto que refirió la profesora Rosalía y que me parece muy importante, que nuestros maestros, nuestros futuros maestros, tengan la capacidad de decidir se usar ou não usar tecnologia. Quando a tecnologia pode ou não enriquecer o processo de ensinança-aprendizagem. Porque muitas vezes, e não utilizar tecnologia solo por utilizar. Não? Porque muitas vezes a tecnologia não ajuda. Há outros recursos, há outras estratégias que facilitam muito mais a aprendizagem. Só este ponto, porque me gostou muito de escuchá-lo. Obrigado. Obrigado. Professora Roselma, quer fazer algum comentário ainda em relação à questão que foi proposta? Só um complemento, né, de experiências que nós tivemos aqui em relação à formação em pensamento computacional de professores de outras áreas. Dois pontos que eu percebo como muito positivos nesse processo foram: quando nós desejamos formar professores de outras áreas, é necessário que nós consigamos articular esse novo conhecimento de computação com a área de saber desse professor. Então, não adianta a gente chegar lá, vamos ensinar os fundamentos da computação e deixar a cargo desse professor fazer essa conexão entre a sua área e a computação. Se nas nossas práticas, né, nós, de alguma forma, contribuímos, né, para que essas duas áreas se conectem, certamente isso terá um impacto na forma como ele percebe esse novo saber e vai levá-lo também à sua prática pedagógica. Aqui em Recife, né, a capital de Pernambuco, há um programa de robótica nas escolas municipais, e que eu acho que funciona muito bem o modelo de professores que há, né, implementado. Então, nós temos, os professores passam por formações regulares, né, mas nas escolas também há um professor que dá apoio à implementação e ao planejamento de práticas pedagógicas. Então, ele não passa por uma formação e fica na escola de forma isolada, né, tentando fazer essas implementações no currículo. Ele conta também com o apoio dos professores chamados multiplicadores, que atuam em diferentes escolas, explorando a tecnologia em favor da aprendizagem dos estudantes. Então, acho que esses dois fatores podem ser bastante importantes nesse processo formativo de professores, como também para dar continuidade a esse processo
de formação e implementação dessas práticas nas escolas. Muito obrigado. Não sei se alguém quer fazer algum comentário ainda, um comentário final, porque estamos a chegar ao fim desta mesa redonda. Se não houver mais nenhuma questão, agradeço a todos a vossa presença, a todos e a todas, e em particular às professoras Rosalia e à professora Roselma, pelas excelentes contribuições que nos trouxeram aqui, que de facto nos dão bastante para refletir e para ir pensando após este encontro. Muito obrigado a todos e ficamos por aqui então nesta mesa redonda. Okay, obrigada, António, em primeiro lugar, por moderar esta mesa e por também fazer as apresentações dos nossos convidados. Eu gostei muito também das duas apresentações e agradeço quer a professora Roselma, quer a professora Rosalia, a vossa presença nesta nossa mesa redonda, que eu acho que foi um grande contributo. Y Rosalía, no hablo en español completamente, pero sé que me vas entendiendo algo, te agradezco, ¿verdad?, por tu presencia. Y también, y ahora voy a invitar a las personas a tu conferencia. No próximo mês de março, a Rosalía organiza já há alguns anos a Conferência de Tecnologias na Infância, que eu citei. Alguns dos colegas que estão presentes vão participar de forma num simpósio e alguns presencial. Eu também estou a colaborar nessa conferência com algumas atividades, quer em algumas conferências, quer num workshop também com o Scratch Junior e também com o Kibo. E vou estar presencialmente em Sevilha. Quem quiser saber mais, nós mandamos essa informação sobre essa conferência no fim de março, e ainda está a receber comunicações para ir a Sevilha, que é aqui ao lado, mais ou menos, não é? Mais ou menos aqui ao lado. Se tiverem interesse em conhecer e continuar este trabalho nesta área das tecnologias na infância, fica o convite para todos. Agradeço também a vossa participação nesta manhã, que foi mesmo muito bem preenchida, com resultados, com a mesa redonda.